As 5 lições que os empresários mais bem-sucedidos fazem. A primeira delas é o que eu já te falei, a arte de entender sobre pessoas. Quando você busca entender sobre comportamento humano, você busca entender a si mesmo. E quando você entende como você funciona, como a sua mente funciona, as suas emoções funcionam, fica muito mais fácil de você se autodominar. Eu nem sei se existe esse termo autodominar, mas o ponto é que você já ouviu aquela frase, você é o seu maior inimigo? Pois é, essa frase é muito real. Por quê? Você já deve saber assistindo os meus outros vídeos aqui, se você não viu, vai lá assistir. Mas tudo que aconteceu ao longo da nossa vida formaram as nossas crenças, os nossos significados. Então, cada pessoa tem uma vivência diferente do que a nossa. Cada pessoa tem significados diferentes. Então, para cada pessoa, tudo que acontece na vida dela, ela enxerga de uma visão diferente. Por isso, é tão importante você desenvolver habilidades onde você consegue se controlar emocionalmente. Porque as nossas emoções, elas estão aqui o tempo inteiro. E às vezes é necessário apenas um gatilho para que tudo exploda. Eu não sei se você já passou por algum problema emocional. Eu já passei, por isso eu posso dizer. Os gatilhos, eles apenas fazem transbordar aquele copo que já estava cheio. Só que uma vez que você começa a entender como você pode simplesmente desligar essas suas emoções, ressignificar as suas memórias, você transforma o seu futuro. Porque aí, situações que antes iriam te exaltar, que iriam te tirar do sério, já não importam mais. E por que, Sabrina, você está falando isso se o vídeo é sobre negócios? Porque você que é dona de negócio ou dono de negócio, você tem que ser exemplo, você tem que ser liderança. E quando você entende como você pode liderar a si mesmo, aí é que você consegue liderar quem está ao seu redor. Se você fica deixando as emoções levarem como você vai agir no seu dia, o seu negócio está fadado ao fracasso. As emoções, elas são formas de reagir a alguma situação. E às vezes você pensa, mas isso não é incontrolável? Na verdade não, existem técnicas que você pode aprender e você pode se tornar uma pessoa mais controlada emocionalmente, mais estável emocionalmente. Você já parou para ver algum filme, alguma série de negócios? Aí sabe quando entra aquele cara ali na reunião? Perceba a postura dele. Geralmente são pessoas mais sérias, mais frias, calculistas. E por que isso acontece? Porque o empresário bem-sucedido, ele precisa aprender a desligar as suas emoções. Ele precisa aprender a não ligar para nada. Uma vez que você deixa todas as suas emoções à flor da pele, você não consegue tomar boas decisões para o seu negócio. Então, se você quer mudar isso, troque o acordei hoje desmotivada por eu vou fazer de qualquer jeito, motivada ou não. Motivação se cria, não se espera chegar. Já entrando no segundo tópico que tem tudo a ver sobre pessoas, que é a liderança. Então agora você entendeu que você precisa dominar a si mesmo e liderar a si mesmo. Depois você estará apto a liderar outras pessoas. Eu digo que a arte da liderança, ela tem muito mais a ver com pessoas do que com técnicas por si só. É por isso que eu sempre digo, entender sobre comportamento humano é fundamental para o seu negócio. Existem padrões que eles vão se repetindo. Às vezes, você tem uma pessoa na sua empresa, no seu time, que você percebe que está mais desmotivada. E quando você conversa com essa pessoa, você percebe que você mesmo já passou por uma situação parecida. E se você já tiver passado e você soube como contornar, então você também consegue dar um apoio emocional para aquela pessoa ali, sobre como passar por aquela situação. Sabrina, mas eu não faço o papel de psicóloga. Não, e eu nem estou falando que você deva fazer.
Mas é muito importante na liderança você ter empatia com as pessoas. E quando a gente lidera pessoas, elas também têm as emoções dela. E quando nós temos empatia, fica claro para o outro que você gosta daquela pessoa. E isso contribui para que aquele ambiente ele seja mais harmônico. E perceba, gostar é diferente de ser permissivo. Eu não estou dizendo aqui que é porque eu gosto de alguém que eu vou ser permissivo com aquela pessoa. Não. Eu não estou falando de família, eu estou falando de funcionários. Quando o quesito é funcionário, você está pagando por um serviço, por um trabalho. Então é óbvio que aquela pessoa tem as responsabilidades e ela vai ser cobrada. Isso faz parte. O que eu sou contra é sobre ter apenas cobranças de trabalho e você nunca sequer perguntar como que aquela pessoa está se sentindo. Eu já vi pela minha experiência que as pessoas, quando elas estão mais felizes, mais engajadas, em maior harmonia com o time, com a empresa, com a liderança, mais resultados elas entregam. Outro ponto sobre liderança é que você deve sim diferenciar o profissional do pessoal. Se você começar a criar laços de amizade com o seu funcionário, começar a contar da sua vida pessoal, aquela pessoa não vai mais te enxergar como autoridade, porque você vai ser uma pessoa familiar e tudo que é familiar se torna banal. Então, se hoje você tem um negócio e você percebe que as pessoas elas não te respeitam, talvez o seu problema é que você esteja se posicionando da forma errada. Se você quer se posicionar como autoridade, você precisa mostrar para as pessoas que você tem mais conhecimento, mais dinheiro e mais network. Dessa forma, as pessoas elas vão te respeitar. O terceiro ponto é ter uma comunicação transparente. Esse é um dos valores da minha empresa, porque eu acredito que a maioria dos conflitos entre pessoa para pessoa ocorrem ou por uma falha na comunicação ou porque aquela comunicação ali houve alguma distorção, alguma omissão. Então, é extremamente fundamental você dominar a arte de se comunicar bem, de ter clareza na sua comunicação, de ser uma pessoa transparente. Sabe aquela frase, o óbvio também precisa ser dito? Sim, às vezes a gente tem aquela ilusão de que a pessoa com quem eu estou conversando já tem que saber absolutamente tudo do que eu estou querendo dizer para ela. E com isso você acaba comendo palavras, você acaba economizando a sua fala. Você fala as coisas pela metade, ou então você não formula bem exatamente a sua frase, você acaba sendo incoerente e o que acontece? O outro não entende. E às vezes só pelo fato de você ser autoridade naquele lugar, ser o chefe, a pessoa vai fingir que entendeu. E depois na hora que você for cobrar, não vai ter tarefa feita, porque se a sua comunicação tivesse sido clara lá no início, aquela tarefa teria sido executada. Além disso, a comunicação clara e transparente ela pode ser usada para absolutamente tudo. Sempre que houver mudanças na empresa, eu gosto de comunicar com todo mundo antes. Eu gosto de fazer alinhamento, planejamento. Eu sou o tipo de pessoa que preza por sempre pôr os pingos nos is, para que não gere dúvida, porque quando uma pessoa ela tem uma dúvida ou quando você não deixa clara a sua intenção, o que você pretende fazer, as pessoas acabam por assumir verdades da cabeça dela. Vou te dar um exemplo bobo. Se uma amiga sua, a sua melhor amiga, vai a uma festa Halloween e não te convida e você assume que é porque ela não gosta de você, você assume que ela deve estar brava com você por algum motivo. Ou então, ao invés de você assumir que o mundo acabou, que a sua amiga não gosta mais de você, você vai lá e pergunta: nossa, fulana, que legal, eu vi que você foi nessa festa, eu estava com saudade de você. Ou então pensei que você fosse me chamar, eu também queria ter ido. E aí, surpreendentemente, a resposta que você tem é: não, amiga, o que acontece é que aquela festa ela não foi minha, ela foi de um conhecido de um conhecido. Era uma festa fechada, eu não podia convidar ninguém. Você percebe o que eu tô dizendo? Talvez não tenha sido o melhor exemplo do mundo, mas é só para desenhar aqui para você entender que existe um grave problema em assumir como verdade coisas que não são verdades. Existe um grave problema também em omitir parte da história, em distorções. Então evite essas coisas ao máximo, porque isso vai te livrar de uma grande dor de cabeça.
A quarta habilidade é sobre criar uma visão positiva de futuro. Quem lidera precisa saber para onde está indo, com quem está indo e quão longe vai. Quando você tem um direcionamento para o seu time, para a sua equipe, todo mundo entra no mesmo barco sabendo o caminho que precisa ser percorrido. O problema é que às vezes você nem sentou para desenhar a sua meta do ano. E quando você tem uma meta de um ano, você precisa fazer um desdobramento de meta. E se você não sabe fazer um desdobramento de meta, você está precisando ler Vicente Falcone. Como é que funciona isso? Quando a sua empresa tem uma big meta, ou seja, para o ano inteiro, você precisa de ir quebrando essa meta. Primeiro você quebra em semestres, depois você quebra em trimestres, depois você quebra em meses, depois você quebra em semanas e dias. Quando você quebra em dias a sua meta, aí você precisa se dar conta do gerenciamento daquela rotina. Mas para fazer isso, você precisa de fazer muitos cálculos. Você precisa trabalhar com várias hipóteses sobre o que pode acontecer, sobre quais as possibilidades para eu atingir esse resultado esperado, desenhar essas possibilidades e escolher por qual caminho você vai percorrer. Uma vez que você consegue clarificar tudo isso, você consegue chegar na sua meta diária. E aí é que entra o gerenciamento da rotina. A rotina de cada pessoa do seu negócio deve ser gerenciada. Você já ouviu falar do método PDCA? Se você não tiver ouvido, deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo somente sobre PDCA, desdobramento de metas e afins. Mas o ponto central é que o resultado de um ano, ele é fruto de plantios diários, dia após dia. E tudo aquilo que se mede pode ser melhorado. É extremamente importante você trabalhar com métricas, KPIs, ou seja, os indicadores mais importantes do seu negócio, de cada setor, ou até mesmo os seus próprios indicadores. Sim, você deve olhar até mesmo para o que você está fazendo. É de extrema importância você ter uma agenda e com essa agenda você gerenciar ela. Se hoje você acha que não está sendo uma pessoa tão produtiva assim, o que você pode fazer é setar um alarme a cada 1 hora e quando tocar, você vai escrever em uma folha de papel exatamente o que você estava fazendo naquele momento. E aí depois me conta, naquela lista, as prioridades estavam bem organizadas com a rotina que você deveria seguir do seu desdobramento de meta? Mesmo que você não saiba fazer um desdobramento de meta, é lógica. Se você quer vender R$1 milhão em um ano, você sabe que precisa vender R$83 mil por mês em média. Aí se você divide R$83 mil por mês dividido por 30, são R$2.700 por mês. Depois que você trouxer as hipóteses do que você precisa para chegar nesse objetivo, aí eu te pergunto, a sua agenda, a sua rotina está ajustada para essa sua meta? Outra coisa também, o seu time, as pessoas que trabalham com você, sabem dessa meta? Porque eu já cometi esse erro de ter uma meta só na minha cabeça e não verbalizar isso para as pessoas. As pessoas, além de precisarem de acreditar nessa meta, elas precisam de ouvir constantemente, de ter clareza sobre para onde está todo mundo indo junto. Caso contrário, vai ser muito difícil de você conseguir atingir esse seu objetivo. O quinto e último passo é uma mistura entre tomada de decisões difíceis e ação massiva. Todo empresário e empresária de sucesso aprendeu na raça a lidar com momentos muito desafiadores e essas pessoas tomam muitas decisões difíceis no seu dia, na sua semana, e você precisa se preparar para isso, porque ao longo da nossa rotina, vários imprevistos vão surgir. E se você deixar o seu mundo interior desabar, não tem empresa que sustente isso. Você precisa analisar as coisas de forma mais fria, de forma mais racional, se dissociando daquela situação.
eu te garanto, não é só com você que momentos extremamente difíceis na sua empresa vão acontecer. Seja de qual tamanho for, pequeno, médio, grande, todos precisam aprender a tomar decisões e decisões rapidamente. É por isso que é tão importante você estar bem internamente, porque aí você consegue tomar decisões melhores. E o que eu percebo é que pessoas bem-sucedidas tomam muitas decisões. Eles agem muito. Eles são extremamente focados. Tem uma visão assim a laser, um foco de águia para o que deve ser feito. Quando você vai empilhando ações decisivas, decisões importantes, uma em cima da outra, você pode ter certeza que você estará escalando o seu resultado. Mas lembre-se do quarto passo, essas decisões elas precisam estar alinhadas com a meta que você quer. Não adianta você só encher a sua agenda achando que quanto mais trabalho você coloca na sua agenda, mais dinheiro você vai fazer. Não é por aí. Tendo clareza do que precisa ser feito e priorizando o seu 80-20, a lei de Pareto, que são 80% dos seus resultados provém de 20% dos seus esforços. Você focando nesses 20% de esforços, priorizando eles e agindo dia após dia, muitas vezes, repetidamente, pode ter certeza que é uma escala muito grande do seu negócio. Talvez a sua tarefa seja produzir um conteúdo, talvez a sua tarefa seja criar um funil de vendas melhor, talvez a sua tarefa seja escrever uma copy, ou então subir uma campanha no tráfego, ou demitir aquela pessoa que você está postergando, ou contratar uma nova pessoa para que você consiga delegar mais as suas tarefas. Eu não sei, mas o ponto é que apenas haja e haja rápido. Porque quanto mais você pensa e posterga sobre essas decisões, mais tempo de execução você perde. E essas foram as 5 lições que os empresários mais bem-sucedidos fazem. Te espero no próximo vídeo.